Olá a todos, mais um Pausa para o Biscoito, já há uns dias que não aparecia, mas quero desde já agradecer aos seguidores, aos subscritores do canal, a quem segue, quem incentiva, aos meus amigos, aqueles que caminham de mão dada comigo e que de ombro a ombro me incentivam. Quero desde já agradecer se estás aqui, se estás a ouvir, quero te convidar a subscrever o canal, a fazeres uma partilha dos conteúdos que vais ouvindo, a comentares, porque não, porque os comentários são bem-vindos. E hoje quero-vos trazer três palavras que por vezes aparecem muito nos conteúdos, mas eu acho que são três palavras bastante interessantes de poder separar um bocadinho e quem sabe entendê-las melhor. São elas a solidão, silêncio e solitude. Arthur Schopenhauer fazia esta distinção muito clara, e uma das frases que ele deixou connosco e que eu ainda hoje gosto muito de ouvir na minha mente e repensá-la é que a solidão é a sorte de todos os espíritos excepcionais. E excepcionais porquê? Porque eu acho que na solidão e na solitude e no silêncio se desenvolvem certos aspectos em nós que no meio do ruído não acontecem. E Schopenhauer distinguia aqui a solidão do isolamento, porque o isolamento já entramos noutro campo digno de, quem sabe, de uma pausa para o biscoito. Para Schopenhauer, a solitude era um espaço fértil, onde o pensamento pode amadurecer, enquanto que o silêncio funcionava como um terreno onde essas ideias podiam finalmente ser ouvidas. Porque hoje em dia o ruído é tanto, não é só o ruído audível, mas também o visual, o emocional. Há tanta coisa sempre a acontecer, tanta informação a acontecer, que nós não temos sequer tempo para pensar devagar, para comunicar devagar, para nos fazermos claros. E esta ideia toda de nós não termos um momento de silêncio ou de pausa ou de paz, porque se não é a TV são as mensagens, se não são as mensagens é o scrolling, e eu aqui a fazer uso disso, mas há que parar. E hoje, curiosamente, no momento em que eu estava com alguém, o telefone tocou e disseram: queres que eu vá atender, queres que eu vá buscar? Não, porque eu estava com essa pessoa e era com essa pessoa que eu queria estar, independentemente do momento, queria lhe dar a atenção. E quanta dessa atenção é que nós damos aos outros e quanta dessa atenção nos damos a nós próprios. Daí eu novamente evocar a solitude, o silêncio e a solidão. Eles parecem até conceitos que são vizinhos próximos, estão ali todos uns juntos dos outros, mas cada um guarda em nós um território próprio, um território bem diferente. A solitude, é para mim um gesto de estar comigo, de estar inteira. É um gesto onde eu estou, onde tu estás, onde podemos estar sem fuga, sem disfarce, como se fosse um espelho. E há um momento em que te deixas abandonar para te poderes acompanhar. E este conceito é bastante interessante. Deixo-me abandonar para me poder acompanhar. Abandonar-me a mim própria, não. Abandonar-me para mim própria. Abandonar tudo, não necessariamente, mas deixar-me estar comigo própria. Já o silêncio é um espaço onde tudo o que estava abafado finalmente se torna mais audível, se torna um intervalo onde a verdade encontra um espaço pacífico para respirar. E este silêncio não é um silêncio de não ouvir nada, é um silêncio interno. Já a solidão, esta sim também é bem diferente. A solidão é um eco que surge quando sentimos a ausência de alguém mais do que a nossa própria presença.
E eu acho que isto é uma das coisas que torna a solidão talvez mais aflitiva, mais assustadora, que é ter alguém que faz tanto parte íntegra da nossa vida, da nossa mente, da nossa ocupação mental, da nossa preocupação, que quando essa pessoa deixa de estar presente, essa ausência torna-se mais importante que a minha própria presença. E é muito que a minha, que a tua, que a nossa, e é muito importante nós sabermos também o peso da nossa presença em nós. Será que nós nos deixamos ir até ao ponto em que deixamos de ser quem somos porque vivemos em função de? E aqui podemos ter ideias como mães, amigos, melhores amigos, família. Sim, tudo isso é importante, mas a minha presença não pode ser menos que a ausência de alguém. Já pensaram nisso? Já sentiram essa situação? Mas, voltando ainda ao tema principal, curiosamente, muitas vezes é quando se atravessa um momento de solidão que aprendemos a reconhecer o valor da solitude. O silêncio, sim, esse pode existir sem paz. A solidão pode existir sem escolha, mas a solitude é uma escolha, pode ser uma escolha, e essa transforma ambos, o silêncio e a solidão, num território seguro, se nós o soubermos transformar. E quando estes três se encontram de uma forma madura, não há dúvida que nasce um tipo de presença rara em nós. Aquela presença de alguém que não teme ficar sós, consigo próprio, porque descobriu que no fundo não havia ali nenhum vazio, havia a sua própria presença. E aprende-se que há vida em nós, à nossa volta, nos nossos sonhos, que precisava apenas de um pouco menos de ruído, seja ele que tipo for, e um pouco mais de verdade, um pouco mais de clareza para ser reconhecida. E daí que eu vos trouxe este tema, porque meditar sobre a solitude, o silêncio e a solidão é importante, porque nos ajuda a perceber onde exatamente está o nosso desconforto e onde nasce a nossa paz, de onde nasce a nossa paz. E quando olhamos para estes três estados de atenção e com atenção, aprendemos a distinguir que o que é ou como é a ausência do outro e a presença de nós mesmos. Conseguimos distinguir se nós estamos na ausência do outro ou se estamos na nossa presença. E essa clareza, garanto, muda a forma como habitamos a nossa própria vida. E até já, não se esqueçam, subscrevam o canal, partilhem e digam-me qual a vossa opinião sobre este tema. Caminhemos!